Mas ontem tivemos um volume, né, de novidades aí anunciadas pelo prefeito Joaquim Neto, ontem no gabinete. Aliás, ainda bem que eu fui, viu? Se eu não fosse, rapaz, ia fazer uma falta, porque, rapaz, foi muita informação importante. Muita informação importante mesmo. Teve alguns colegas da imprensa que não foram, deveriam ter ido, porque foi muita coisa que foi dita, e muita coisa aqui de números que eu realmente não sabia. Pra você tem uma ideia, a Gomes e Chico, os Correios, né, o Juarez, representante dos Correios, estava por lá, ele falou que Alagoinhas tinha 307 logradouros antes. Depois do processo de cepeamento, Alagoinhas passou para 2.394 logradouros. Quer dizer, Alagoinhas tinha mais ruas sem CEP do que com CEP. Então veja aí a importância, né, desse cepeamento, né? Foi uma situação tanto quanto traumática para quem já tinha CEP, né? Mas para aqueles que não tinham e agora vai ter, eu estou falando de zona rural, os distritos, né? Alagoinhas aumenta inclusive o número de bairros. Aqui eu até anotei, Alagoinhas tinha 15 bairros, vai agora para 46 bairros. E olha que teve bairro que foi teve uma fusão, né, de bairros. Por exemplo, Pedro Braga agora é Teresópolis. Tem inclusive aqui a planilha, eu vou estar divulgando no site News em Foco, né, depois de terminar o programa. Recebi aqui a planilha das ruas, todas as ruas, e as mudanças, né, dos CEPs. Obviamente são 2.394 ruas, a gente não vai poder falar aqui no programa, mas a gente vai estar disponibilizando no site News em Foco, né, ali pelas 10 horas já deve estar no ar, né, a planilha aí com as ruas, tudo direitinho. Alagoinhas agora passa a ter 3 distritos, né, com CEPs, né, Boa União, Riacho da Guia e Narandiba, e todas as localidades em volta, a cidade toda também, zona rural atendida. Os órgãos, né, que recebem maior volume de cartas, prefeituras, fórum, passam a ter CEP próprio, até para facilitar a vida aí dos Correios. Enfim, né, vai ter aí uma agilidade maior, foi o que disse os técnicos dos Correios, na entrega de cartas, correspondências, né, a questão da entrega inclusive de encomendas. Então tá aí a novidade no cepeamento de Alagoinhas. A prefeitura falou que agora, né, parte para o processo de mudança das placas, né, e também de numeração das ruas, né. Vai ter essas mudanças, a Cefaz disse que já vai implementar o mais rápido possível as medidas necessárias, e dentro de pouco tempo, inclusive o prefeito estuda fazer uma parceria público-privada para que empresas, né, possam justamente ajudar a financiar a troca de placas. A gente tem aquela publicidade, placas de rua, então a prefeitura já estuda inclusive fazer isso para dar mais agilidade no processo, né, de mudança aí de rua, de bairro e tal, essa coisa toda. Bom, outra situação, Chico Gomes, que foi tratada ontem, foi com relação ao abastecimento de água. O prefeito Joaquim Neto disse que vai, no governo dele, universalizar a água em Alagoinhas. Ele disse, Caio, zona rural principalmente, rapaz, muita, mas muita comunidade mesmo, sofre com falta de água, o carro pipa é que abastece. O Gomes deve saber muito bem disso, o Gomes dirigiu o SAAI, e o SAAI de Alagoinhas é responsável por essa distribuição de água. Ele disse, olha, eu quando fui prefeito de Sátiro Dias lá, a gente saiu fazendo obra de distribuição de água. Quando eu terminei meu mandato de Sátiro Dias, a gente saiu bem melhor do que eu encontrei. E aqui em Alagoinhas, promessa agora é justamente fazer o mesmo trabalho. Ontem teve entrega de reservatório de água para alguns moradores lá da área de Boa União, algumas localidades de Boa União, inclusive um reservatório de água também foi construído na localidade, mas o prefeito disse que a tendência, né, o projeto do SAAI é começar a fazer poços, né, uma integração no sistema de água, para que justamente essas comunidades sejam atendidas, já que é a forma, segundo o prefeito, mais barata de se fazer o serviço. Ele disse, olha, o ideal seria, e aí, Gomes, você tem como comentar com mais propriedade, o prefeito disse que Alagoinhas precisa de um novo reservatório de água, um grande reservatório de água, para que proteja a cidade em momentos, né, de emergência, e que tenha que fazer obras, se não me engano, transmissão de água por gravidade, algo do tipo, né? Uma situação lá técnica que ele falou, que eu não me recordo muito bem. Ele disse, olha, cara, qualquer uma das duas situações
eu tenho que pegar um empréstimo ou então privatizar o SAAI, porque a prefeitura não tem recursos, o SAAI não tem recursos. Então a única forma da gente tentar levar água para quem não tem é fazendo esse tipo de obra. A gente inclusive vai convidar aqui o diretor do SAAI para estar aqui presente no programa, se não essa semana, na próxima, para que a gente possa mais falar com mais detalhes sobre esse plano aí de universalização da água em Alagoinhas, principalmente na zona rural, né? E também saber detalhes, né, sobre a situação financeira do SAAI, capacidade de investimento, o que é que foi feito, enfim. Mas eu fiquei muito esperançoso, né, pelas falas e até pelas ações que já foram, inclusive, iniciadas ontem pelo prefeito Joaquim Neto, inclusive divulgadas em suas redes sociais, filmadas, né, a entrega dos reservatórios de água. E para completar, aí para vocês, né, fazerem um apanhado e comentarem, Chico e Gomes, o prefeito também falou sobre a iluminação pública, né? Ele disse: olha, Caio, com 4 anos e 5 meses de atraso, nós vamos fazer essa parceria público-privada para o gerenciamento, a administração da iluminação pública em Alagoinhas. Uma empresa vai ser contratada, vai trocar todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas LED, né, que tem um custo-benefício muito melhor, tanto em termos de economia como também, né, de iluminação. Então ele disse: olha, vai trocar lâmpada na zona urbana e na zona rural. E o projeto também é expandir justamente a rede de iluminação pública para outras localidades. O governo, a Secretaria de Serviços Públicos, vai ficar apenas com o serviço de fiscalização do serviço. O secretário de Serviços Públicos, o Roberto Torres, conversava comigo e disse que é a tendência, né? Várias cidades estão fazendo isso, Feira de Santana, Valença, várias cidades, né, estão terceirizando aí o serviço, porque é muito difícil para o poder público fazer esse trabalho hoje em dia, e a gente vai fazer isso. A licitação, né, vai ser pregão eletrônico, deve ir inclusive para a Bolsa de Valores de São Paulo, como é um serviço, né, que precisa, né, de uma tecnologia apropriada, né, de uma estrutura na empresa, né, precisa de uma empresa que tenha know-how, não pode vir uma empresa quebrada para fazer serviço, né, com picaretagem. Então vai ser pregão eletrônico, vai ser cercado, obviamente, dos devidos cuidados para que venha uma empresa séria fazer o serviço aqui na cidade, pelo menos é o que fala o governo municipal, né, aqui em Alagoinhas. Então, dentro de pouco tempo, a gente pode ter aí, né, uma verdadeira revolução na iluminação pública da cidade, né, que está sofrendo aí com a escuridão tremenda, né, aqui em Alagoinhas. Vamos ver se vai dar certo a iluminação pública na cidade. Agora me chama a atenção, Chico Gomes, essa história do atraso de 4 anos e meio. Eu me recordo, no início do mandato do Joaquim Neto, que foi enviado para a Câmara um projeto justamente para ser feita essa parceria público-privada, e na época a oposição bateu o pé, era a maioria na época, e disse que o projeto, né, iria privatizar o SAAI, abriria a margem para a privatização do SAAI, que era o chamado jabuti, que a intenção do governo era privatizar o SAAI, aquela papapá. Resultado, o projeto não foi aprovado. E Alagoinhas passou aí mais 4 anos e pouco, sem ter oportunidade, mas o prefeito disse que lá já resolveu o negócio na Caixa Econômica, já está tudo liberado, e que vai, daqui para frente, tocar esse projeto. Então nós temos aí 3 ações ontem tratadas, né, 3 ações tratadas ontem no evento Chico Reis e José Gomes: CPA da cidade, universalização da água e PPP da iluminação pública. Quem começa? Chico Gomes? Bom dia, Caio. Bom dia, Chico. É um prazer novamente estar falando com você, com os ouvintes, embora esse assunto seja um assunto que todos consideram atinente a Gomes, já que Gomes envolveu toda a sua vida nisso e nos presenteou com um trabalho belíssimo à frente do SAAI, que eu considero um órgão vital para as pretensões desenvolvimentistas da nossa cidade, e fico surpreso com a ideia recorrente da privatização do SAAI. Mesmo porque os exemplos no mundo, que procuro ler, não me passam, mesmo nas nações
onde você tem a privatização como premissa, como é o caso dos Estados Unidos. Não, mas o prefeito me falou que nem passa pela cabeça dele privatização do SAAI. Ele só colocou como opções para ser feito a questão da universalização da água para ter dinheiro. Isso é só iniciativa privada privatizando ou pedindo outro empréstimo. Eu disse, eu já pedi um, se eu pedir outro vai ser complicado, né? Pois é, Caio. Então, espero que isso fique bem claro na cabeça do contribuinte que tem problemas e que já sofre com isso, a respeito da necessidade de nós conservarmos essa riqueza que é nossa. Eu não conheço aqui na região nenhuma cidade que tenha o manancial e o potencial hídrico com qualidade que tem o nosso município. É uma riqueza nossa que, inclusive, deveria estar fazendo parte dos compêndios que são entregues a diversas empresas como um fato diferenciador para que essas empresas venham fazer as suas aplicações ou coloquem subsidiárias, enfim, se façam presentes em Alagoinhas. Então, nós temos essa diferença em relação aos demais. Veja bem no caso específico das cervejarias que trabalham com água. Sim. O que notabilizou Alagoinhas e o que trouxe essas indústrias que têm relevância no projeto desenvolvimentista da cidade, inclusive gerando empregos que formam diferencial aqui para o nosso município, foi exatamente o nosso potencial hídrico, a qualidade da nossa água, que inclusive diminui custos de produção, já que você não precisa fazer investimento para manter ou elevar o teor de pureza da água. Então, esse fator foi importantíssimo, eu diria mesmo, foi um fator preponderante para que nós vencêssemos as concorrências naturais de outros municípios que queriam ter empreendimentos desse porte na sua casa. E nós trouxemos aqui para Alagoinhas. Então, tudo tem que ser muito bem medido, e a gente tem que fazer, e principalmente ouvir a população. E a gente pode até pensar, a população já está representada na Câmara de Vereadores. Só que a gente precisa olhar as configurações políticas para ver quais interesses serão atendidos com a atual configuração que existe. E para passar para Gomes, Caio, me permita apenas fazer um lembrete de algo que nós falamos aqui ontem. Houve uma contestação à meia boca, mas eu quero repisar esse ponto no sentido de que fique bem claro na cabeça do morador alagoense e que as respostas que eu não tenho, eu não tenho aprofundamento nessas questões contábeis, né? E eu preciso entender isso perfeitamente, mas a gente não pode repassar isso para Alagoinhas. Veja bem, cara, o Gomes, me desculpe, vá anotando aí, eu sei que você tem esse notável saber para falar de recursos hídricos e também de sistemas de abastecimento, só para eu não perder aqui o fio da meada, porque Sim. Eu estou mais velho do que você, né, Gomes? Sabe? Eu esqueço com mais facilidade. É o direito de antiguidade. Isso. E dizem que a antiguidade é posto, né? Então, nós comentamos aqui ontem no programa, Caio, que Sim. Nós tínhamos algumas dúvidas com relação à possibilidade do governo de cobrar o IPTU do exercício 2021 e 2022. Eu só vou lhe corrigir que não é possibilidade, ô Chico, é fato. É fato. É fato. Já foi anunciado, inclusive. Exatamente. Muito obrigado. O que fez o governo de nossa cidade? Estabeleceu como prazo para a cobrança do IPTU de 2021 o período compreendido entre novembro de 2021 e janeiro
de 2022. Observe, chamo bem a atenção a isso, Caio. Inclusive, você pode me ajudar com sua facilidade de compreensão, e eu espero que o nosso ouvinte e contribuinte, por conseguinte, preste bem atenção a isso que nós estamos falando. Eu não falo aqui de parcelamento de imposto vencido. Veja bem, a gente está falando que o governo estabeleceu um prazo que compreende 2 exercícios fiscais. O governo começa a cobrar em novembro, cobra novembro, dezembro, e avança para o mês seguinte, que já é o outro ano, janeiro de 2022. Então, o fato é que o governo estendeu o vencimento do imposto de 2021 para o exercício de 2022. Aí, recorrendo ao Código Tributário Municipal, a gente vê no artigo 77, o código foi aprovado pela Lei 144 de 2020. E esse artigo 77 disciplina que o fato gerador do IPTU ocorre em 1º de janeiro de cada exercício. Ou seja, 2021 teve o seu fato gerador desde o dia 1º de janeiro e 2022 terá o seu fato gerador a partir de 1º de janeiro. Pois bem, assim, ao entender que o vencimento do imposto, o governo está invadindo o período de incidência do fato gerador do IPTU, conforme definido no referido Código Tributário, a gente quer insistir com as mesmas dúvidas que nós apresentamos ontem. Como o governo irá lançar uma receita pública cuja competência é do exercício de 2021 em 2022? Ou por outra, se o governo considerar que esta receita é da competência de 2022, nesse caso, não estará bitributando o IPTU? Então, eu considero essa uma dúvida crucial, embora, na minha cabeça, que talvez tenha uma dimensão menor de conhecimento, não reste menor sombra de dúvida. São 2 exercícios. Há um exercício aqui claramente definido no ano de 2021, quando começa essa cobrança, só que me parece que o governo está estendendo aqui essa cobrança e nós temos... O Chico, olha, essa situação, inclusive, cabe uma convocação ou um convite da Câmara Municipal de Alagoinhas, que seria aí a fiscalizadora do orçamento, entendeu? Para explicações da Secretaria de Fazenda. Eu realmente, claro, eu não posso saber tudo. Ah, cara, mas você estudou direito, você é advogado. Eu digo, olha, espera aí, a área de direito é uma área extensa. Realmente, eu nunca vi, né, pelo menos desconheço, né, um pagamento de um exercício financeiro, né, com relação a imposto em outro. Nunca vi. Mas ontem eu aproveitei, que eu estava lá no gabinete do prefeito, e a gente tinha tratado desse assunto aqui, Chico, e eu, né, conversei com o procurador-geral do município, o James Galtero, que eu mando um abraço, sempre educado e solícito com a gente. E ele disse o seguinte, Caio, olha, essa questão do IPTU, ela passou pelo crivo, né, de um parecer técnico, né, do setor contábil da prefeitura. Então, existe um parecer contábil, né, que fundamenta aí, ou que dá margem, pelo menos de constitucionalidade, alguma coisa, com relação a essa ação da prefeitura. A questão é, que parecer contábil é este? Eu, inclusive, pedi, né, que o procurador, a Rose estava por lá, mas quando eu a procurei, ela já tinha saído, então eu não pude pedir isso a ela diretamente.
Mas eu pedi pro procurador que, por gentileza, me enviasse esse parecer contábil, até para eu poder aprender também, né? Porque realmente eu nunca ouvi falar nisso, né? Eu já ouvi falar em restos a pagar, agora restos a receber é a primeira vez que eu escuto, né, essa nomenclatura, né? Mas, né, como diz aquele ditado, cada dia tem um negócio novo aí, às vezes eu né, engoli mosca, né? Não vi aí essa novidade, mas, né, se tem um parecer contábil, e aí a gente tem que, pelo menos eu dou aí o meu voto de confiança pela equipe, né, contábil da prefeitura, né, vamos esperar para ver o que é que eles colocaram nesse parecer. Agora, os vereadores não podem, né, ser omissos ou simplesmente lavar as mãos nessa situação. É uma situação que cabe discussão, sim, e é de responsabilidade da Câmara de Vereadores fazer o seu papel de fiscalizador. Eu já ouvi alguns discursos, inclusive, do Luciano Almeida, tocando no assunto. Né, me perdoe, outro vereador que falou isso e eu não pude observar, mas é preciso o quê? Uma ação fática, o convite ou a convocação da Secretaria de Fazenda para explicar, né, justamente esse parecer contábil, né, na prefeitura. Agora tá posto, Chico, isso, e vamos ver o que, é que vai acontecer nas discussões aí a respeito disso. Eu vou aguardar para ver se no dia de hoje ou amanhã eu recebo esse parecer contábil, né, para a gente poder, inclusive, analisar e passar aqui a nossa opinião, né, a nossa análise a respeito do parecer contábil, se é lícito ou não, mas me pareceu muito tranquilo o procurador-geral com relação a essa ação, viu, Chico, da Secretaria de Fazenda, né? Que é uma situação que pode, inclusive, gerar a reprovação das contas, né, do município no TCM. Isso aí é fato. E nós queremos ter também a mesma tranquilidade, cara. Claro. Não só como contribuinte, como morador. A gente não está aqui para desejar mal à administração, porque indiretamente nós estaríamos desejando mal também à população. Sim, sim. E não gostaria disso. Eu quero que a administração tenha o seu sucesso e, na época de política, se trave o bom combate com as partes interessadas litigando, cada uma à sua maneira, mas que o contribuinte alagoense não tenha dúvida do que está fazendo, tenha certeza, e que a própria prefeitura não seja convocada para as devidas explicações e, o que é pior, para anulação desses atos depois. Então, pedindo desculpas ao meu companheiro e professor Gomes por ter invadido o seu tempo, coloco-me aqui bem à vontade para escutar os preciosos ensinamentos de Gomes, que tem muito a dizer e mais ainda nos ensinar sobre a matéria que você formulou anteriormente, cara. Muito obrigado. Ontem, e olha, Chico Gomes, que a pessoa da Secretaria da Fazenda, né, escuta a gente. Inclusive a secretária da Fazenda, eu estava lá sentado, né, esperando, claro, começar o evento. Ela chegou para mim, foi se posicionar na frente, ela também queria dar umas palavras, né, até porque a Secretaria da Fazenda é que estava comandando o CEPEamento. E ela olhou pra mim e disse, cara, tô sumida, né? A gente sempre fala aqui que ela tem que vir aqui pro programa. Então ela tá... Agora, o problema dos secretários, Chico, é querer vir aqui só pra falar de coisa boa, né? Quando tem alguma coisa boa pra anunciar, aquela coisa... Quando tem problema, ninguém quer explicar, né? Mas eu mando um abraço também pra Rosa e não tem nada de pessoal contra a senhora, muito pelo contrário. Agora, como a gente tá tendo muitas questões a respeito da situação da fazenda, tem que tratar aqui, claro, tem que informar o povo, né? Eu acho que a prefeitura, né, se tiver interesse, né, deveria explicar para a população e colocar, claro, a sua versão, a sua forma de pensar a respeito, né, desta situação. Mas... E Caio, sem querer parecer pernóstico e já o sendo, e mais uma vez pedindo desculpas a Gomes por estar invadindo o seu tempo, mas a minha pergunta é, quem é que não está escutando hoje o programa? Porque eu tenho o prazer de conversar com pessoas na rua que revelam isso, e gente que até eu não esperava, mas que estão ali ligados porque consideram preciosas informações que são repassadas. Talvez até dispensem os comentários, né? Mas as informações em si
ela tem trazido assim uma importância muito grande, principalmente para o contribuinte municipal. E nesse aspecto, ontem eu tive o prazer de ouvir de uma pessoa que detém a minha confiança, que gosto demais, que é o Marquinhos Paraíba, o esposo da doutora Luzia, uma odontóloga da cidade, que me chamou a atenção dizendo: olhe, eu tenho feito uma coisa que nunca fiz, eu tenho ido para o curral, 6 horas da manhã, com o rádio a tiracolo, para não perder nada do que o primeiro fala. E isso certamente traz para a gente uma alegria muito grande de nos sentirmos úteis à população de Alagoinhas, que afinal de contas é a nossa razão de ser, né, cara? Verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço também para Nancy, dona Nancy, ela mora na Boa Vista. Ela que trabalha no CAPS, ela está se arrumando para ir trabalhar, ouvindo o programa. Primeira mão, um abraço, dona Nancy, fique com a gente. Ô Gomes, agora chegou sua hora, viu? A gente falar de universalização de água, né, e dessas questões aí de investimentos do SAAI, me parece que apesar de todo o trabalho de recuperação do SAAI, não diria nem recuperação, mas pelo menos de sobrevivência, né? Porque a situação do SAAI no início da gestão Joaquim, né, o que ele recebeu, e você estava lá, você acompanhou, foi uma cena de terror, né? E para minha surpresa, ninguém trata isso. Nossos colegas de imprensa, né, quando vão entrevistar o Paulo César, já que ele tem medo de vir aqui, né, ninguém toca nesse assunto, né? Ele que fala que quer ser o representante da cidade na Assembleia Legislativa, mas que deixou muitos problemas, né? Aqui na cidade ninguém questiona, né? Como é que você vai representar a Alagoinhas, a região, se você deixou tanto problema para a cidade? Mas enfim, problemas nós também ainda temos, né? Na gestão Joaquim Neto. E essa questão do SAAI me chamou muita atenção, Gomes, porque quando se fala de universalização de água, se fala, né, de vida. Água é vida. Imagine você ter que esperar o caminhão-pipa para poder ter água. Rapaz, eu realmente não sabia que existiam localidades em Alagoinhas sem água. Confesso a vocês, né? Alagoinhas talvez uma cidade tão pequena em comparação, né, com as capitais, enfim, né, a gente que convive aqui dia a dia, mas realmente me chamou bastante atenção isso, né? Se falar no século XXI em universalização de água em Alagoinhas. Você já tinha algum projeto, Gomes, quando você chegou lá no SAAI, a respeito disso? Tínhamos sim, Caio. Em primeiro lugar, bom dia, minha querida Bahia. Um grande abraço a todos vocês que nos dão o carinho e o prazer da audiência. Um abraço ao meu irmão e amigo Chico Reis, ao Luciano Reis, ao Carlos Davi e a você, Caio. Me permita agora plagiar o Haroldo Aze, né? Deixa eu meter a minha colher em outros temas também que você discutiu. Nós vamos ser breve, porque eu vi aqui atentamente as informações, eu acho que a gente tem que trabalhar para ajudar, inclusive, o governo do município, claro, quando ele quiser e quando ele fizer a opção por essa ajuda, mas ele, querendo ou não, nós daremos sempre as informações. No caso do IPTU, Caio, eu desconheço completamente, aí eu comungo em número, gênero e grau com o Chico, apesar de não ser a minha área, mas eu sempre fui estudioso dos temas que dizem respeito àquilo que eu falo. Por conta disso, eu tenho informações precisas de que esse parecer contábil que foi dado para o James Galtério, o qual eu mando um abraço, é um gentleman, o James, tivemos uma relação excelente durante o tempo que labutamos juntos, não é? Ele como procurador e eu como gestor do SAAI, e o James é uma figura sensacional como ser humano, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque convivi com isso. Mas me parece, Caio, que esse parecer é um daqueles chamados jabuti, e que inclusive se faz necessário que o governo tome muito cuidado, que ele pode pagar muito caro por receber esse parecer e por considerar esse parecer, porque, na minha impressão, esse parecer deveria vir de uma consultoria que tenha conhecimento no assunto, no tema, justamente para que o governo, mais na frente, não se depare com problemas. Ô Gomes, só para esclarecer, o parecer contábil
pelo que o James me falou, não foi da Procuradoria Jurídica, foi um parecer contábil da própria Cefaz, junto com a Controladoria Geral do município. Só para deixar. Mas quem responde pelos pareceres, nesse caso jurídico... porque não seria um parecer jurídico, seria um parecer contábil, né? Parecer contábil, você tem que dar o parecer contábil casando com o jurídico, porque na hora da aprovação das contas, que certamente essa pode ser rejeitada, e principalmente se alguém levantar esse questionamento junto ao TCM, mas o TCM fatalmente vai perceber. Então é preciso que o governo tome muito cuidado com isso. Com relação ao CPamento, nós ficamos felizes, né, que ele possa acontecer. Temos algumas discordâncias, mas queremos ajudar o governo, esperamos que ele possa cumprir durante o mandato dele, não no mandato do sucessor dele, essa questão das placas, porque já que ele vai fazer parceria com a iniciativa privada nessa crise pós-pandemia, nessa recessão, nós poderemos ter algumas dificuldades, mas é muito importante que esse CPamento tenha sido concluído, e nós não podemos e não devemos deixar de esquecer, porque um governo sucede o outro, tanto no que diz respeito ao bônus quanto ao ônus, e esse projeto teve início no governo do Paulo César. É preciso registrar isso, que uma parcela... Verdade, 2016. Foi falado uma parcela significativa já estava pronta desse processo, né? Agora, Caio, sim, e aí eu quero também fazer uma observação fora do saneamento, para a gente entrar na questão do saneamento, com relação à saúde. O Chico falou ontem, hoje ele não teve tempo de falar, certamente amanhã vai discorrer muito mais, porque tem algumas informações e eu fico muito feliz em saber do respeito que a Prefeitura possa ter conosco, porque nós trabalhamos justamente não para desestabilizar o município, mas sim para agregar informações para que o município possa, de certa forma, pesquisar se é verdadeira, pesquisar se não é, e a partir daí ele focar, né, e tratar das suas decisões. Mas a informação de que você, se não me falha a memória, recebeu essa informação de que está pago, que os médicos só têm 2 meses em atraso, não é verdadeira, Caio. Alguém está enganando o prefeito. Existem 8 meses de débitos, fontes fidedignas têm nos dito isso, 8 meses de débito, embora, se não me falha a memória, eu não quero cometer injustiça, a secretária afirmou que são só 2 e que vai pagar em dezembro. Não são só 2. Então, o que ela falou é que ela parcelou, e essa parcela da dívida só faltam 2 parcelas que terminam em dezembro. Dezembro ela quita não é verdade, Caio. E o que não é verdade se chama, você sabe o quê? Mentira. Ô Gomes, me permita, porque além disso, o que já é ruim, o que você está falando, mas o que eu ouvi de médicos é que não ficarão se em dezembro isso não for contemplado, essa situação não for contemplada. E certamente quem sofrerá com isso é a população mais pobre de Alagoinhas, o que depende exatamente dessa assistência médica fornecida pela Prefeitura, porque, principalmente nesse momento de dor que passa a população, e a gente sabe que a população carente sofre muito mais, eles precisam desse atendimento que, segundo esse profissional conversou comigo, se não for contemplado, a partir de dezembro, não apenas ele, mas outros profissionais tem a tendência de deixar o serviço público municipal. Então tá aí, doutora Laína Passos, né? Tragédia anunciada, para dizer, ninguém avisou. Tá aí, os médicos estão dizendo que em dezembro, se não tiver pagamento, vão embora. Isso me chama a atenção, porque teve aí um credenciamento recentemente, né? Chamando o credenciamento, quer dizer, como é que você quer contratar novos profissionais se você não está pagando os que tem? Aí é complicado. Outra coisa, ontem eu cometi até um equívoco aqui, mas não altera o fato de que a fatia utilizada para o pagamento, né, de profissionais da saúde é muito alto, mas eu falei 82% ontem, na verdade 70%. 70%, eu majorei 12%, peço perdão, né, mas na verdade os gastos
né, da Secretaria de Saúde, com o funcionalismo, com o pagamento de funcionários, 70% da receita da Secretaria de Saúde vai para pagamento de funcionário. Quer dizer, pô, e onde é que estão esses profissionais? Eu só vejo o pessoal reclamando falta de médico, falta de remédio, Pô, cadê esses profissionais? 70% está sendo pago de... Que esses funcionários? Onde é que estão esses funcionários? Sendo utilizados aonde? Realmente é tanto quanto complicado, né? O dinheiro está saindo e ninguém vê o resultado, né? A destinação. A destinação. São coisas que a gente, né, fica se perguntando, né, o que é que está acontecendo, né? Tem que se questionar, né? O que é que está acontecendo? Com certeza, Caio. Quando nós estivemos vereador, no ano de 2001, aliás, você tinha uma coisa chamada limite prudencial, Caio. Então você tem um limite constitucional que você pode destinar para pagamento de pessoal. Esses 82%, esses 70%, na verdade, 70%, viu, Gomes? 70%. Esses 70%, Caio, ele extrapola completamente o limite. Tem alguma coisa errada. Então, para finalizar esse tema de saúde, é bom que o prefeito coloque as barbas de molho, embora ele não crie barba, não é? Que ele coloque essas barbas de molho, porque estão vendendo para ele gato por lebre. Os médicos têm 8 meses de atraso, independente de parcelamento ou não. E eu estou desmistificando isso aqui, não é para desqualificar a secretária, não é para desqualificar ninguém da área de saúde, a qual eu prezo muito, mas é para que uma inverdade, que em verdade é mentira, não seja dito e nós fiquemos somente ouvindo, porque diz o ditado popular, Caio, que quem cala consente, né? Quem cala consente. Com relação às lâmpadas de LED, à substituição de lâmpadas, essas coisas todas, eu também torço e espero que dê certo, porque esse filme da troca de lâmpada, de substituição por LED na cidade inteira e na zona rural, eu já vi antes, Caio. Você é novo, né? Você devia ter 7 anos, mas há 20 anos atrás eu já ouvia isso e várias vezes essa promessa já foi feita para a cidade com várias substituições e todo dia substitui-se e não dá em absolutamente nada, né? Então, e agora principalmente que o Código Tributário, eu vou até deixar de chamar de pacote de maldade para demonstrar boa vontade com o governo, que o Código Tributário, ele, nesse quesito, traz uma grana muito boa, aí vai se terceirizar. Vamos esperar que nessa terceirização, né, que se cumpra as promessas para que nós não fiquemos todos os dias cobrando. Senão, vamos fazer que nem em um governo que antecedeu o governo no qual nós tivemos ali a participação como vereador, que o Departamento de Iluminação Pública nós o batizamos, inclusive o Jardim Pedro Braga, que eliminaram, talvez por isso, com raiva, batizou o Departamento de Iluminação Pública como Departamento de Escuridão Pública, que estamos voltando a esse tempo em vários dos bairros da cidade. Diga, Chico, eu estou ouvindo sua curiosidade. Ô Gomes, me permita, porque eu acabei de receber aqui uma informação que eu considero preciosa. E a gente não sonega informações aos nossos ouvintes. Eu estou vendo aqui, Gomes, deixa eu ver, porque escapou aqui, rapaz. Eu estou vendo aqui uma mensagem que foi recebida agora de alguém que pede que a gente respeite a confidencialidade, né, que está sendo apresentado. Então, ele colocou o seguinte, Caio, note bem, bom dia. A última novidade da secretária de Saúde. Médicos que trabalham com pessoa jurídica sem receber desde julho e ela sai para falar na rádio que a culpa é nossa, que não apresentamos documentação a tempo. Revoltante esta cara de pau da pessoa. Desculpe, mas preciso desabafar. Se alguém tem contato com ela, fala que é nojenta esta postura. Foi nojenta é a postura, né? Para deixar claro. A postura que é nojenta. Daqui a pouco está dizendo que ele está chamando ela de nojenta. Espera aí. Ele está dizendo que a postura é nojenta, tá?
Só para deixar claro. Igual aquele programa, Caio, humorístico que nós tínhamos, né, no passado, naquela do Plim Plim, nós gostamos de tudo bem explicadinho para não ficar nenhuma dúvida aqui. Então, Caio, com relação a esses questionamentos, só resta ver agora, no meio dessa pandemia toda, quanto é que vai custar, porque deverá vir, eu não ouvi falar ainda, o quê? A iluminação pública de Alagoinhas, a iluminação de natalina, porque antes da iluminação natalina, nós precisamos ter condições de veicularmos com os nossos carros sem que caiamos em alguns buracos. Ainda não estão falando disso não, viu, de iluminação natalina, tem que ver com o Roberto, né, se vai ter, né? Mas eu já estou levantando isso antecipado, né, e fico feliz porque hoje, com o dia como está, certamente a Gal vai dar uma acelerada nesse processo aí, para que ainda faltam aí quase 35 dias para o Natal, né? Ver se ela mandou aqui a programação de hoje aqui da secretaria, né? Pra estar até publicizando então, aqui. como faltam aproximadamente 40 dias para o Natal, nós vamos esperar que possamos trafegar para visitar os nossos entes queridos, porque Natal e Ano Novo a gente faz muito isso, né, Chico? A gente pega um 0800 na casa dos outros, essa coisa toda, que não caiamos em um buraco e tenhamos que chamar o reboque e pegar uma carona para o nosso destino final. Então, Caio, como nós temos 3 minutos para o próximo bloco de comercial, se você me permitir, eu vou deixar para fazer algumas observações sobre o saneamento no próximo bloco.